Amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje vamos falar sobre tudo que eu ganhei, recebi ou comprei na CCXP. Vocês não estão conseguindo ver, provavelmente, mas assim, eu tive que separar em duas pilhas, porque eu fiz uma só e ela tombou aqui pra cima, então eu separei em duas. E foram muitas coisas, eu adoraria ter pegado mais coisas, inclusive, mas eu levei uma mala de 12 quilos, que voltou provavelmente com 40 quilos. Então, feliz de não ter sido barrada no aeroporto, sim. Porém, todavia, entretanto, graças a Deus, a mala foi despachada por livre e espontânea pressão da companhia aérea. Mas, gente, sério, tava tão pesada, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu me machuquei todinha. Hoje eu tinha visto outro. Aqui, ó. Me machuquei todinha, que estourou veia, fez roxo, de ficar carregando a mala nessas tentativas caóticas de voltar para o Rio Grande do Sul. Mas, enfim, vou mostrar para vocês, conversar um pouquinho a respeito do evento. Foi a primeira vez que eu fui na CCXP. Eu tava meio assim, tipo, no início do ano, quando abriu as vendas, eu tava empolgada. Aí foi chegando mais perto, eu pensei, ai, acho que não é meu tipo de evento, me arrependi de não ter ido na Bienal de Curitiba, que talvez eu gostasse mais, enfim. Mas quando chegou o momento do evento em si, eu gostei demais, tipo, fiquei muito feliz com todas as pessoas e os amigos que eu pude conhecer pessoalmente, os quadrinistas que eu conversei. Eu fui especificamente pelo Arts Valley, né? Era o meu maior objetivo, mas tudo que eu vi lá tava muito legal. Sei de gente que não gostou tanto, enfim, tava pior do que nos últimos anos, mas como eu não tenho parâmetro, eu gostei. Tinha menos barulho do que eu imaginei que teria, que pra mim é uma questão sensorial que me incomoda muito, e eu consegui ficar de boas, assim. O primeiro dia foi, nossa, o ápice da minha sociabilidade, eu achei incrível. Depois eu acabei indo nos 4 dias de evento, então eu fui ficando muito cansada ao restante dos dias. Então, por isso, às vezes, alguém me viu e eu tava assim, cara de bunda, é porque eu já tava dissociando, entendeu? Mas foi maravilhoso, adorei conhecer todo mundo. Ansiosa pros próximos. E vou começar com a pilha de comprados, eu acho. Eu só levei 2 quadrinhos pra autografar. O primeiro, obviamente, é o melhor quadrinho do ano pra mim, que é Ouroboros, do Lucas Johanathan. Me surpreendeu muito que a fila do Lucas não ficava grande, tipo, normalmente a mesa dele tava mais vazia e eu fiquei chocada porque, tipo, ele estourou muito esse ano e, enfim, eu amo o trabalho dele e Ouroboros pra mim é irretocável e aí ele fez pra mim esse autógrafo lindo, 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 que é da mãe do personagem principal, né, a mãe do Kessler. Ai, amo esse quadrinho, não superei ainda. Outro que eu levei foi Não Sou Orlando, da Helena Cunha. E aí ela autografou, só escreveu aqui. Agora, vamos de fato às coisas que eu comprei. Felizmente a lista de coisas que eu recebi é bem maior, porque só o que eu comprei, eu não vou nem falar quanto deu, tá? Começando com Rabiscos de um Pracinha, do Cashfire. Eu tava muito, muito ansiosa por esse quadrinho, enfim. Eu já via muita gente falando bem e ele tava meio esgotado e aí o Cashfire refez pra CCXP, eu acredito. E ele fez aqui um autógrafo pra mim. E é como se fosse um caderninho de memórias, diário, de um cara que foi convocado pra guerra. E aí tem esse furo aqui no meio, que eu já acreditava que fosse um tiro, e aí o Pedro, do Estante Narrada, falou isso no vídeo dele. Então, assim, né? Spoilers pra quê? E aí ele tem aqui como se fosse o sangue escorrendo. Ele é todo nessa atmosfera e é sobre, então, um homem que tá no meio de uma guerra.
tô bem empolgada para conhecer a narrativa do Cash Fire. Ele tinha lá também o Smoking Mata, né, que é uma narrativa completamente disruptiva, feita em um maço de cigarros, mas assim, eu olhei e eu não consegui botar de novo, então se eu tivesse aqui em casa, nunca mais ele ia voltar para a caixinha original, acabei não levando, peguei rabiscos de um pracinha. Comprei na mesa da minha amiga querida Poptopia um recebido, que depois eu mostro pra vocês, mas um comprado que lá tinha os dois autores de Kuno, né, o roteirista e o desenhista, e eles tinham obras que eles publicam no idioma original para qual eles escrevem, enfim, de outras editoras. Achei muito legal a Poptopia trazer junto esses outros trabalhos e não apenas o Kuno. E aí eu peguei esse aqui, é o Eterno Trem Sulbante, do Krenovich com Wallop, talvez. E, assim, achei muito fofo. Aí o roteirista, que é o Krenovich, ele autografou pra mim. E, assim, eu amei a arte, tá em espanhol. Acho que não vai ser tão difícil de ler. Espero que as minhas aulas no ensino médio em espanhol me ajudem. Tipo assim, o título já é, né? O Eterno Trem. Será que trem é trem mesmo em espanhol? Trem de metrô? Não sei. Silbante, já não sei o que significa, né? Mas tudo bem. Aí aqui atrás fala que o Ruff enfrenta o momento mais difícil da sua vida. Agnes vê passar os dias vivendo uma vida monótona e sozinha, talvez. Quando seus caminhos se cruzam, as coisas parecem tomar outro rumo. Porque às vezes a fantasia pode caminhar com a realidade, então muito fofinho. Tô empolgada para fazer essa leitura. Passei na mesa também da mulher que eu adoro, que é a Elo D'Angelo. Eu queria muito, muito ter levado esse quadrinho aqui para ela autografar, mas infelizmente não tinha espaço, que é Só com a Gente, uma viagem em quadrinhos ao deserto do Atacama. Eu amo esse quadrinho, que é uma narrativa que ela fez em forma de diário durante a viagem ao deserto do Atacama, que ela foi junto com a irmã dela, então é muito divertido. E vários sentimentos, eu adoro. E aí, na mesa da Elo, eu peguei o novo lançamento dela, saindo pela Conrad, que é Eloquência, tirinhas para se estressar com calma. Aí tá autografado também, vem marcador. E são as tirinhas da Elo sobre coisas que a gente vai se irritar, muitas coisas políticas. A Elo é maravilhosa. Eu vi um painel do Afronerd junto com a Elo, a Regi Brás, o Sidney Guzman, e foi maravilhoso, assim, a história da Regi Brás me emocionou muito, a narrativa da Elo também a respeito do corpo e de aceitação. Foi um painel muito bonito, o Thiago do Afronerd mandou bem demais. E eu conversei com a Elo também, conversei com o amor dela, o Daniel Cesarte, maravilhoso, incrível. Infelizmente eu não consegui pegar nada. A gente conversou mais, foi em bares, enfim. Conheci também e comprei Roses and Guns, é uma publicação da RQT Comics, que é do Gabi Arraes, desenhado pelo Thiago Ossos Tortos. E é um quadrinho que, assim, tô muito empolgada para ler. Tá autografado também. Porque eu acho que é uma narrativa bem louca. O Gabi Arraes falou que, tipo assim, quando eu escrevo um monte de coisa séria, não sai, e aí quando eu escrevo uma porcaria dessas, vende muito. E eu tô muito empolgada para embarcar nessa, sem saber grandes narrativas, tá? Eu não faço nem ideia, mas me convenceu que aqui atrás o Guilherme de Souza escreveu assim. Adoro Guilherme de Souza pelo trabalho de história, e ele escreveu: se Tarantino e Angeli ficassem bêbados, transassem e tivessem um filho, seria um monstro talentoso de duas cabeças, chamado Arraes e Ossos Tortos. E isso é razão suficiente para você ler Roses and Guns agora. Perfeito. Fomos no show do Gabi Arraes também, com a banda que ele tem de cover do Arctic Monkeys. Maravilhoso.
Agora, na mesa dos meus melhores amigos da CCXP, duas pessoas que eu gostei muito, muito, muito de conversar, de conhecer. Eu fui todos os dias lá encher o saco deles. Queridos, incríveis, atenciosos, engraçados demais e, de fato, meus besties da CCXP, tá? Que é o Felipe Paruti e Alexandre S. Lourenço. Comprei, então, do Felipe Enxaqueca. Esse é um quadrinho independente dele e eu comprei porque ele me disse que tá acabando, essas eram as últimas unidades e a princípio vai ser republicado em algum momento aí por uma grande editora. Só que essa versão aqui dele é toda feita à mão, tipo, ele fez com muito carinho. Tipo, aqui atrás ele escreveu antes de mandar pra gráfica, então é escrito à mão, o título é à mão, tudo é à mão. Inclusive, isso aqui que eu achei incrível, os agradecimentos e todo mundo que apoiou no Catarse, ele escreveu nome por nome, e eu achei isso muito, muito gentil e fofo da parte dele. Então, apesar dele odiar essa capa, eu acabei pegando esse quadrinho, quero ler, quero entender um pouco. Acho que vai ter uma vibe mais de super-herói contra a enxaqueca, talvez. E eu gosto muito do Felipe Paruti e eu amei o fato dessa edição ser toda artesanal, e aí por isso eu peguei. Do Alexandre S. Lourenço, eu peguei Robô Esmaga número 2, que também é um trabalho independente, apesar dele estar lá com Algumas das Suas Verdades Ainda Moram em Mim, que é um quadrinho que eu ainda não tenho, que eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ler. Eu acabei pegando esse, porque tava um pouquinho mais barato, mas por ser independente e por ele ter uma narrativa pessoal, o Alexandre escreveu isso ali no período de pandemia e um período da vida dele que ele estava mais depressivo. Então, assim, diários, por exemplo, aqui, é um diário dos dias dele, de alguns dias específicos de pandemia, em que ou ele não estava fazendo nada, ou ele estava com esses pensamentos depressivos. E a narrativa dele é tão bonita, ela é toda nesses mini quadros, e eu tô bastante empolgada para fazer a leitura. Passei na mesa do Robson Moura e peguei duas coisas. Uma delas eu ganhei do Rômulo, além dos quadrinhos. A outra eu comprei, porque o Robson fez uma promoção para nós. E assim, as coisas na mesa do Robson estavam muito baratas, tipo, absurdamente baratas. R$ 35, acho que era o mais caro dele. E é um trabalho muito necessário, um trabalho que vai falar muito sobre negritude e o racismo estrutural, enviesado, enfim. E aí eu peguei, então, Contos Negros. Olha que bonito. O Robson autografou e diz assim: Letícia, o machado era preto. E a gente sabe que era. Eu não sei muito do que é, mas acredito que vai ser uma narrativa ali com o Edgar Allan Poe e essas questões de racismo. O desenho, nossa, o desenho é bizarro de lindo. E peguei também, daí o que eu ganhei, era assim, últimas unidades, e muita gente diz que é o melhor trabalho do Robson, que se chama Casa Grande. Aqui, olha, esse tem até marcador de página, também independente, e ele escreveu aqui no desenho, a casa caiu. Eu acho que é um quadrinho, eu vou ler aqui atrás para vocês, tá? Mas, novamente, vai tocar em questões sociais, questão da escravatura. Aqui diz, Laure, Fernão e Félix são 3 irmãos que herdaram uma casa grande colonial de seu pai, um político com passado obscuro. Os 3 irmãos são declaradamente racistas e acreditam na supremacia da raça branca.
Fernão está enfrentando um processo judicial que comoveu a opinião pública por recomendação do advogado da família. Vai tirar alguns dias de descanso nessa casa junto com os irmãos. O que eles não imaginam é que essa casa grande tem um passado sangrento e que alguns fantasmas não querem que eles saiam dali nunca mais. Então é isso, a gente vai ver os fantasmas das pessoas pretas que foram escravizadas e assassinadas, provavelmente com esse tipo de fantasma que a gente vai lidar. E aí esses 3 irmãos podres vão sofrer sobre isso. Tô muito empolgada para ler. Passei na mesa também do meu querido Linha do Trem, Rafael Salimena, que escreveu, né, co-escreveu junto com o Daniel Lopes e desenhou lindamente 100 Discos para Conhecer a Guardela, um quadrinho que eu amo. E aí eu peguei dele, a gente conversou bastante também, ele me reconheceu, e eu peguei Mas Doutor, que é esse bitolo aqui, e vem com marcador, vem com um postalzinho, e ele autografou também. E são tirinhas que vão falar aqui, ó, que atrás diz: humor que desce melhor que remédio amargo. Este livro é como uma prescrição para o bem-estar mental, desde uma análise crítica da política até piadas leves, passando por reflexões sobre o cotidiano, filosofias que cabem no bolso, uma dose saudável de inocência e até a doçura terapêutica de gatos fofinhos. Então, é um compilado de tirinhas do Linha do Trem sobre diversos aspectos e assuntos. E eu tô empolgada para conhecer o trabalho do Rafael de fato como escritor, autor propriamente dito, em uma narrativa gráfica mais comum, já que a Guardela é diferente de tudo que eu já vi. Na mesa do Thiago Souto, eu peguei o novo lançamento dele com a Ugra, que é Ponto Nemo, e eu meio que acabei me arrependendo um pouco, tá? Tava barato, tava R$35, ele até autografou aqui. Mas, no Yellow a gente é um quadrinho mudo, tá? No Yellow eu ia participar de uma live junto com ele, acabei passando mal no dia, não pude participar, mas a Moni e a Deia fizeram uma live junto dele. E eles tinham enviado pra gente já a versão digital de Naucan e Ponto Nemo. Então, tipo assim, eu na hora me arrependi, porque eu queria comprar uma coisa dele, mas eu me arrependi porque eu poderia ler de graça, entendeu? Podia ter pego alguma outra coisa dele lá, enfim, e talvez até Naucan, porque dizem que Naucan é melhor do que Ponto Nemo. Mas enfim, eu vou ler os dois, vou ler Naucan no digital, vou ler Ponto Nemo aqui, e é isso, com certeza um quadrinho ruim não vai ser, então, tipo, eu tô arrependida que eu podia ter pego outra coisa que eu não teria acesso a ler. Mas, enfim, faz parte. E eu sei que esse é um quadrinho mais experimental, ele é mudo, Naucan também, e ele faz parte desse projeto que o Thiago Souto tá fazendo em relação a coisas mais melancólicas, solidão, aqui fala, Ponto Nemo é o local mais solitário do planeta. E aí nas páginas silenciosas, o ponto mais distante de qualquer pedaço de terra firme se torna personagem de uma história misteriosa. Então, é isto. É um quadrinho fininho, eu queria muito, 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 muito ter pego Teatro Fantasma, que é o trabalho mais badalado dele, mais falado e adorado por muitas pessoas, mas eu não tinha mais dinheiro praticamente, eu ainda ia ter que sobreviver uma semana em São Paulo, e sem falar que é um quadrinho muito grosso, eu não ia nem ter como trazer, porque eu quase já não trouxe isso daqui, né? Aí na mesa da querida Luísa Lemos, eu me arrependi foi de ter comprado tanta coisa, entendeu? Porque eu deixei uma pequena fortuna na mesa dela, mas assim, eu amo a Luísa, adoro ela, muito querida, gentil. Tanto ela quanto a Marília Aguiar, né, com quem ela faz a maioria dos trabalhos em conjunto dela. Conheci por causa do Yellow também, a gente já fez várias lives juntos. E aí eu peguei a Debbie Dreamwalker, volume 1 e volume 3, porque o volume 2 está esgotado.
E dá pra ler separado, assim, é uma história de aventura, mais mística e tem essa vibe universo, assim. Tô empolgada pra ler. Esse é o mais novo lançamento, né? Foi lançado este ano. É bem onírico, enfim, a Debbie é essa personagem. Peguei também esse livro barra quadrinho, que é Quadrinhos Queer, é uma organização de vários autores, feita pela Script. Todos está autografado também, tá? Aqui a Luísa autografou, mas os outros também. E aí a gente vai ter um compilado, uma antologia que reúne mais de 60 pessoas convidadas. Então, assim, ele tem texto, mas também tem quadrinho. E que vai falar sobre a produção de conteúdos LGBTQIAP+, brasileira. E eu tô empolgada para descobrir um pouquinho mais. Acho que é bem uma coisa de estudo, porque, por exemplo, a gente vai ter textos bem recorrentes aqui nessa antologia, como, por exemplo, uma breve história dos quadrinhos no Brasil, quadrinhos LGBTQ, né? E vai ter quadrinhos também, enfim, tô curiosa para conferir. Peguei também. Nossa, esse aqui me convenceu facilmente, porque eu olhei assim, Arquivo Fenômeno Contatos Alienígenas. Essa capa eu já amei. Ó, em parceria entre a editora Tábula e o podcast Acredite Se Quiser. Essa aqui é uma HQ também, uma antologia de diversos quadrinistas, onde cada um vai fazer uma história baseado nos casos reais de aparições alienígenas no Brasil. Então, assim, depois de vampiros e zumbis, qual vocês acham que é o outro elemento mítico que eu mais amo? ET, exatamente. Então, assim, amei, 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 quero ler muito. E peguei também esse que também é de outro tema que eu amo, que é filmes de terror. E esse é um quadrinho premiado, inclusive, que foi Não Se Assuste, Isso é Coisa de Mulher. Esse é um quadrinho que também é uma antologia da Luísa com outras mulheres, que vai falar a respeito de filmes de terror em que o gênero vai ser trocado. Então, assim, normalmente a gente tem em filmes de terror a mulher que sofre, que é a vítima, né, que precisa sempre correr, aquela coisa bem estereotipada. E aí aqui vai ser o contrário, entendeu? Vai subverter os gêneros e... Nossa, tem umas partes bem bizarras aqui. Tô ansiosíssima pra ler, porque eu amo muito filmes slasher, filmes de terror no geral. Então tô muito empolgada pra esse. E esse foi um dos poucos, que bom que poucos, mas que infelizmente aconteceu, de machucar na viagem, ó. Ele acabou rasgando ali um pouquinho por causa da mala, do peso, enfim, mas não tem problema. As últimas duas compras que eu fiz foi no stand da Pipoca e Nanquim. Eu não tava planejando levar nada, tá? Porque, tipo, poxa, né? Eu queria mais comprar de quadrinistas, enfim. Mas acabei pegando. Eu ia dizer que eu não tinha comprado nenhuma coisa que não fosse brasileira, mas acabei de ver que, tipo assim, tava muito barato, tá? Essas duas coisas deu R$ 55. Então, tipo assim, cada uma 26, R$ 27. A primeira é Vampiros, do Osamu Tezuka, que é esse bitolo aqui. Eu ainda falei pro vendedor, tipo, quando ele viu que eu tava olhando, ele, tu vai querer levar. E eu disse, eu vou levar se tiver menos de R$ 50. E aí ele falou, então tu vai levar, porque tava R$ 27, e assim, muito barato. Tem algumas coisas que eu não abri, tá? Mas eu acho, vamos abrir pra gente ver. A edição belíssima, né? Tem gente que fala mal desse quadrinho, tem gente que fala bem. Como é Osamu Tezuka, eu quero conferir com meus próprios olhos. E, novamente, né, é o que? Osamu Tezuka e vampiros, tipo, duvido que tenha erro, entendeu? Odiar, acho difícil que aconteça. Ai, que coisa linda! Olha isso! Eu nunca tinha visto ele por dentro. Ai, que lindo!
Aí a arte bem característica do Tezuka. Amei. Amei, amei, amei. Uma vila remota e isolada nas montanhas, habitada por metamorfos, prevê a chegada de uma ameaça e todos se debandam. Topei, um jovem ingênuo com a habilidade de se transformar em lobo, escolhe ir para a cidade grande e trabalhar como assistente no estúdio de animação do mestre Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, normalmente, ele se coloca nas histórias, né? E aqui não vai ser diferente, então. Contudo, a vida dele será atormentada pelo vilanesco Rock, que pretende usar o poder de Topei nos mais perversos crimes. Adorei. E outro quadrinho, vou abrir também, que tava muito barato, e esse eu queria faz bastante tempo. E é uma obra nacional, né, do selo original Pipoca e Nanquim. E tem até uma animação a respeito desse quadrinho, e acho também que ele vai falar muito nas questões de gênero e transexualidade, que é Kabuki, Verão, Outono, Inverno, Primavera, do Guilherme Petreca, com o Thiago Minamizawa. E assim, ai, cheirinho bom. Tem essa textura, é muito lindo. A gente vai ver sobre... Olha isso! A gente vai ver sobre essa protagonista que faz a dança Kabuki, né? Que é uma dança clássica lá no Japão, se eu não me engano. E aí a gente vai ver a respeito disso e da forma de gênero dessa personagem. E vai se passar em meio às estações. Nossa, gente, é muito bonito. A arte do Petreca é, assim, bizarra de linda. E é um quadrinho que eu quero muito conferir. Faltam 2 leituras para eu chegar no número 200. E eu gostaria de ler só 200 coisas esse ano. E aí... dar uma pausa, assim, até 2026 para entrar em janeiro com a mente limpa. E, não sei, isso aqui me chamou a atenção. Talvez eu leia agora. Agora vamos a tudo que eu ganhei e recebi. De antemão, já muito obrigado por todo mundo que me deu. Vou começar com um aqui, que foi pelo painel da Panini que a gente assistiu. E aí eles deram pôster e deram também, eu acho que é o primeiro capítulo de Transformers do Daniel Warren Johnson com o Mike Spicer. E vai ter, então, né, essa assinatura de Transformers, G.I. Joe e Rivais Cósmicos. Eu não tô podendo gastar nada, tá? Mas Transformers, talvez eu vá pegando. Tipo, a assinatura tá muito barata, mas eu acho que vai mistura todo, sabe? E esse aqui eu vou levar pro meu irmão conferir, inclusive, e aí eu pensei muito em assinar pra ele, sabe? Porque ele ama Transformers e ele me pediu pra eu levar esse. Então, isto. E agora, de fato, os recebidos. Vou começar aqui com um pequenininho que o querido André Kalimann me deu. Me presenteou, a gente conversou bastante também, ele me reconheceu. E aí ele me deu de presente esse quadrinho que é inteiramente feito por ele, né? Roteiro e arte. Eu sou apaixonada por Uma Moeda, um Beijo, que ele fez junto com o Leonardo Mello, se eu não me engano. E aí aqui ele tem uma narrativa toda dele e eu tô muito ansiosa pra ler, tem uma vibe no ar, assim. E é um quadrinho pequenininho, adorei esse formato. Ele deu uma amassada assim, sabe? Ele dobrou, mas eu acho que eu consegui reverter. E é O Irresistível Alvo. Então, assim, olha, ele é todo focado no preto. Tá muito bonito. E é exatamente sobre um fugitivo buscando um esconderijo. E aí vai ter toda essa atmosfera no ar e de praia, eu acho. Tô muito ansiosa para ler. O André é um querido também. Então, assim, eu fiquei muito, muito feliz com esse presente. E aí ele autografou lindo, lindo.
Então, muito obrigada ao André, vou conferir com certeza. Da editora Taverna do Rei, esse especificamente eu não ganhei deles, eu ganhei do Rômulo também, porque o Rômulo já tinha ganhado dele, aí a Taverna mandou pra ele, ele me deu, que é Forma ou Consciência do Áquila Gabriel, que tá saindo, saiu primeiro independente, e aí tá saindo pela Taverna do Rei, nessa edição que tá, assim, primorosa, tá muito, muito bonita. E aí eu peguei já, olha, tem marcador, tem card, lindo, lindo. Aí eu já peguei autografado pelo Aquila, né? Não é Aquila, é Aquila Gabriel. Peguei pelo Aquila, autografado. E assim, gente, a edição tá muito, muito linda. E este é um mangá, tem uma narrativa tipo de mangá. E, se eu não me engano, vão ser 4 volumes. Então, a Taverna vai lançar os outros volumes também ao longo ali de 2026 em diante. E é bizarro, é muito lindo mesmo. E eu tô muito interessada nessa narrativa para conhecer o trabalho do Aquila. O Rômulo já tinha falado muito bem desse quadrinho quando ele saiu de forma independente, e agora essa edição primorosa facilita mais para as pessoas ter acesso, né? Enfim, a gente sabe que infelizmente quando sai de forma independente, muitas pessoas não querem ou etc. E aí então, com uma editora de peso, as coisas se tornam mais fáceis, então aqui Forma ou Consciência, tô muito ansiosa para ler. E aí sim, da Taverna, então de fato eu ganhei algumas coisas. Uma delas foi Olhando para Você, que é o primeiro mangá deles, direto da Kodansha. E vai ser 4 volumes também, é da Rumi Ishinoue. Tá muito bonitinho, muito fofinho, eu já gravei stories sobre ele. E assim, olha isso. Essa parte de trás eu amo, porque é uma ficha técnica a respeito de uma das personagens. E também tem aqui, a Taverna sempre coloca, né? E eu acho que é um mangá mais juvenil, vai falar ali sobre a fase do colégio, sobre uma menina que gosta de ser invisível, assim. E aí ela tá buscando um namorado pra melhor amiga dela. Mas aí com isso ela começa a olhar para o menininho e enfim, vai partir daí. E muito fofinho, tô empolgada para ler também. Da Taverna eu ganhei também Amor Eterno volume 1, que é do Tom King com a Elsa Charretier. E eu tava muito, muito empolgada para ler isso. Olha que edição linda. Porque é uma narrativa que não é de super-herói, e eu amei, tipo, tem viagem no tempo, tem multiverso, assim. A personagem principal, ela vive dentro de livros de romance, mas aí toda vez que ela se declara, de fato, naquela vida que ela tá vivendo, quando ela se declara pro companheiro dela, ela troca, ela é teletransportada para outra realidade, outro tempo, com outro companheiro. E aí ela tá cansada disso, e aí ela vai fazer alguma coisa a respeito disso para acabar com essas trocas de multiverso. E assim, parece incrível, eu adorei, tô muito, muito ansiosa para ler. E aí, eu fui visitar a Taverna e eu folheei esse aqui, Ramírez Tem Que Morrer, ato 1, e aí eles me deram também o ato 2, então ganhei os dois. E, cara, eu acho que eu vou ler isso aqui ainda esse ano, tá? Eu falei que eu só tenho mais 2 leituras, talvez Ramírez seja uma delas. Porque eu folhei o prólogo e é sensacional. É um grande filme de ação onde a gente tem um especialista em aspirador de pó, ele conserta aspiradores de pó, mas na verdade ele é um assassino fodão mexicano, e aí tem tipo propaganda no meio. É todo personalizado. A edição é muito linda. E assim, parece uma narrativa muito fluida e insana de ação, de tudo. E, cara, é um grande filme, eu amei, tô muito empolgada pra ler. E aí tem também o ato 2. Eu não sei se fecha no volume 2, tá?
mas por enquanto é os que a gente tem, né? Volume 1 e 2. O volume 1 não tem orelha e o 2 tem orelha. Eu não sei por que a Taverna fez isso, mas enfim, prefiro com orelha porque dura mais, né? Rende mais a durabilidade do quadrinho. E aí aqui também vai continuar a história. Ai, olha, tá demais. Lindo, lindo, lindo. O trabalho da Taverna tá tão bonito. E assim, eu amei essa cor, sabe? Ai, muito obrigada pra Taverna do Rei. Adorei, adorei, adorei. E tô muito empolgada pra ler. E vou ler, viu, Felipe? O Felipe acha que eu não leio, que eu ganho? Eu leio. Pode demorar um pouco, mas eu leio tudo. Conversei com o querido Guilherme Kroll também, e aí ele tava lá com a nova editora da qual ele faz parte, que é a Universo Geek, do selo... Universo Geek é um selo dentro da editora Universo dos Livros, e aí a Universo Geek é focada em HQs e mangás, e eles estão lançando o primeiro mangá, eu acho, que é Twisted Wonderland, né? Eu já comentei no vídeo de leituras, é um mangá que me surpreendeu muito, muito, muito. Eu recebi o primeiro volume pela minha parceria com a Livraria Leitura, eu escrevi um texto a respeito disso. E aí, conversando com eles, o Kroll me apresentou pro gerente deles, e aí eu já ganhei, que já tava lá disponível, o volume 2 de Twisted Wonderland, e assim, tô muito ansiosa pra continuar essa série. Pelo que eu entendi, por exemplo, esse aqui é o livro de Heart's Label. Então, dentro do livro de Heart's Label, a gente vai ter 4 volumes ao todo, que é focado na Rainha de Copas. A gente tem um universo ali que mistura Disney, né, personagens da Disney, com esse mangá muito louco criado, que mistura muito elemento. E aí, então, focado na Rainha de Copas, serão 4 volumes, depois terão, possivelmente, os outros focados nas outras entidades que essa realidade tem de feiticeiros, né? E é isso, muito obrigado para Universo Geek, tô muito empolgada para ler. Da Trem Fantasma, do querido Marcelo Fontana, eu ganhei também 2 presentes. Um deles é escrito pelo próprio Marcelo, com desenhos do Jordi Martinez, que é o novo lançamento da editora A Cubana. Olha isso, essa capa assim eu achei sensacional. E o Marcelo me disse que já que eu gostei tanto de Gonçalo Bombom, ele achava que eu ia gostar muito disso, tá autografado aqui também. É um quadrinho todo em preto e branco, muito bonito. Tem um pouco dos traços do Colin, eu acho, assim, lembra? E aqui diz que Aileen deixou Cuba em uma travessia marítima desastrosa que acabou a trazendo ao Brasil, onde trabalha em um parque de diversões, transformando-se em Monga, a mulher gorila. Mas ainda mais desastrosa foi sua decisão de se juntar a 2 trambiqueiros para roubar um pendrive cheio de bitcoins. Cara, eu acho que vai ser então essa vibe de fuga depois de cometer esse crime, né, de roubar aí dinheiros virtuais. E aí provavelmente eles vão ter que fugir, e tem parque de diversões de fundo que eu amo. Então muito obrigada ao Marcelo, tô ansiosa para ler. E como ele sabe que eu gosto de livros, ele me presenteou também com uma coisa que eu nem sabia que existia, mas eu já fiquei maravilhada, que é um livro, O Eternauta e Outras Histórias de Ficção Científica, que foi contos escritos em prosa pelo próprio Osterheld, que é o autor de O Eternauta, tão famoso. E aí essa edição aqui conta com ilustrações do Chico, tá muito bonita. E eu não sabia que o Osterheld tinha escrito, mas aí a gente vai ter aqui diversos contos, incluindo uma continuação que seria a finalização de Eternauta, só que aí em prosa, né? Já que não deu tempo de fazer em versão quadrinizada. O Marcelo me disse que ali até o conto do Eternauta, como o Eternauta é uma continuação do que aconteceu nos quadrinhos, eu não li o quadrinho ainda, talvez ali eu ler todos os contos e voltar pro Eternauta depois, acho que é o que eu vou fazer, mas tem bastante contos, alguns mais curtos, outros não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, aqui, Amor, Uma Morte. E aí, olha essa ilustração. E aí vai tendo as ilustrações do Chico ao redor.
dos contos de ficção científica. Eu tô bem curiosa para conferir isso. Ficção científica, no geral, não é tanto o que eu tô acostumada a ler, mas é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade e, nossa, a edição tá muito bonita. Então, muito, muito obrigada ao Marcelo pela confiança no meu trabalho, né, para me presentear com essas obras. Padrinho que eu ganhei dos meus queridos amigos do Poptopia, editora Poptopia, do Dani e do Kevin. Conheci o Kevin lá também, primeira vez que a gente conversou, uma pessoa muito legal. E o Dani, finalmente conheci pessoalmente também, maravilhoso. E eles estavam, então, com o lançamento de Kuno, do Krenovich, como de pila, o Fed de pila, né? E é muito, muito bonito. E eu fiquei encantada. Vem ainda com essa Polaroid, que assim, mimos, maravilhoso. O autógrafo dos dois. E eu tô muito, muito ansiosa para ler Kuno, porque vai falar nessa arte lindíssima sobre coisas que passam a vida toda sendo obrigadas a cumprir aquela função. E aí eles vão se rebelar contra isso. Por exemplo, a gente tem um João Bobo, que chama, né? Que é aquele boneco que fica só se balançando ou recebendo, tipo, sendo balançado, enfim. E ele quer fazer mais do que aquilo na vida dele, mas é o que ele foi destinado a fazer. Então vai falar muito sobre isso, sobre destino, sobre o que tu é ou não obrigado a cumprir, e vai ter outros elementos também, como a vaquinha, que é obrigada a ser ordenhada constantemente, um robô Polaroid, um quadro, enfim. Então, assim, tô muito, muito empolgada para ler, a edição tá muito linda. Os autores também, uns fofos. O Fed de Pila me seguiu no Instagram, inclusive, pediu pra eu marcar ele, pra ele repostar um stories que eu fiz de Kuno. Eita, que o meu Kuno acho que entortou um pouco. Ai, o meu Kuno entortou um pouco na viagem, ó. Aqui tá desalinhado. Não tava assim, tá? O trabalho da Poptopia é maravilhoso, é que ele entortou um pouquinho na viagem. Eu ganhei do Eric, do Mangás Brasil, esse aqui. Eu não tenho nada da MPEG e ele me presenteou com esse primeiro volume da Saka Mikami, que é The Fragrant Flowers, Blooms with Dignity, que é um mangá, então, da MPEG com a Kodansha. Veio até... Eu devo ter guardado em algum lugar. Cara, veio muitos brindes, eu fiquei chocada. E assim, olha que lindo. Eu nunca tinha visto. O Eric disse que é um mangá bem fofinho, que eu vou gostar muito. Então, assim, olha, ele tem páginas coloridas. Ele é assim também. Não sei do que se trata, mas vou ler em algum momento, com certeza. E veio muito, tipo, veio um marcador. Aí veio essa Polaroid, que eu achei muito fofa. Marcador magnético, que eu adoro, também descobri que eu adoro. E veio ainda um imã de geladeira, que eu acho que tá junto com meus outros brindes de coisas. Ganhei do meu amigo querido, eu levei para ele as minhas edições antigas de O Cão que Guarda as Estrelas e O Outro Cão que Guarda as Estrelas, já que eu ganhei da JBC a versão integral. E aí o Johnny, do Quadrinhos Diários, eu amei conhecer ele, é uma das pessoas que eu mais amo na gibisfera, um grande, grande amigo que eu tive a honra de conhecer. E aí ele me presenteou com essa coletânea que eu acho que eu vou gostar muito, que é Menu, volume 1. Tem diversos autores. Eu não sei bem o que vai falar, mas vai misturar comida e, cara, eu acho que tem um pouco de terror. Eu acho que tem um pouco de terror ou algum elemento desse tipo. E é isso, ganhei de presente dele, amei as imagens. Olha que lindo! Parece do Fábio Vermelho, esse traço. Já tô empolgada. Amei, amei. Muito obrigado, meu amigo querido. Agora da dona JBC tem bastante coisinhas. Primeiro, HQ de Briga, volume 1, do Silva João. Achei muito engraçada essa capa, assim. Eu acho que vai ser um... Agora, né, na JBC, os primeiros volumes sempre vêm com marcador. Acho isso muito bom. E, tipo assim, proibido metalinguagem, entendeu?
É um quadrinho muito estranho, mas parece muito divertido, eu adorei. Ó, para superar os traumas do passado, nosso herói, ou protagonista, esse é o nome dele, vai se inscrever em um torneio de artes marciais e enfrentar seu maior inimigo, o perigoso antagonista. Mas, mesmo com a ajuda do misterioso rival amigável, os desafios que terá de encarar não são nada fáceis. Além disso, ele precisa ficar de olho nos cruéis assistentes do vilão, os capangas número 1, 2, 3 e 4. Cara, isso aqui parece muito divertido, muito louco. Tô muito empolgada, sério. Esse aqui que é o volume 1 de um mangazinho que eu nunca ouvi falar, mas parece, pra quem acompanha mangá, que tá bem bombado, assim, parece bem fofinho, que se chama Medalist Tsuru Maikada, volume 1. Ah, é uma história sobre patinação, então. Não vou abrir esse, mas tá aqui. Pink Heart Jane, do ou da Chique, volume 1. E é um mangá, olha, recomendável para maiores de 18 anos, conteúdo explícito. É um boys love, tá? Um BL. Eu achei que fosse pela capa um girls love, né? Um GL. Mas não. É um BL de boys love, então um quadrinho, pelo jeito, vai ter bastante erotismo aqui. E a gente vai acompanhar um calouro que acabou de entrar para o clube de música na universidade. E aí ele conhece um belo veterano e, enfim, eles vão se envolver. Ganhei esse aqui também, Clube dos Exploradores, A Fúria da Múmia. Parece que é infantil. Nossa, inclui enigmas. Legal. E aí tem, tipo, é divertidinho também e vai ter ali uma busca pelo tesouro do faraó e vai ter enigmas, enfim. Ai, fofo, fofo. Aí, simplesmente uma coisa maravilhosa e linda, que é Sanctuary, volume 1. Cara, eu amei essa capa, veio o marcador. Amei essa capa, assim. Tá lindo. Não tem sobrecapa, tá? Ele é só a capa normal. E eu acho que vai ter uma vibe, assim, crimes, talvez Yakuza, mas não tenho certeza. Tem cenas fortes aqui, tá? Ele é recomendado também para maiores de 18 anos, acabei de ver. E assim, olha isso. Lindo, lindo. E, ó, a ambição de dois amigos entrará em choque na tentativa de cada um do seu jeito mudar o Japão. Então, sim, vai ter questão de um dos amigos entrou pra política e o outro vai pra ser da Yakuza. Então, a gente vai ter ali gangues, rivalidade, amizade corrompida. Ai, amei, hein? Acho que vai ser um mangazão. Acho que vão ser 7 volumes. E tá muito bonito, muito bonito. Esse aqui que eu amo, tenho amado esse compilado, que é uma adaptação do Goltanabe com os contos do Lovecraft. Esse é o chamado de Cthulhu, o mais comprido dessa saga até agora, tá tão bonito também. As páginas iniciais, a gente tem algumas coloridas, olha. E aí aqui a gente vai ter o chamado de Cthulhu, mas também alguns outros contos do Lovecraft. E assim, eu tenho gostado muito, muito dessa saga. Eu já li outros 2 volumes, né? O amarelo e o rosa, e gostei demais. Só me falta o azul agora. Então, muito obrigada, editora JBC. E agora também mais presentinhos. Temos... Eu amei essa capa, tá? Eu achei muito conceitual. Eu não faço a menor ideia do que é isso. É um mangá brasileiro. Tipo, lembra mangá, mas é em formato ocidental, que é Última Chamada para Deixar a Terra, do Cássio Ribeiro. Eu acho que é independente. E tá muito bonito. Eu amei essa capa. Sério, achei muito conceitual, assim, muito diferente de tudo. E eu não faço a menor ideia do que é. Vou ler um pouco aqui pra vocês. Adorei o traço. E aí fala aqui que 3 amigos participaram de um evento que mudou suas vidas para sempre. Eles fotografaram um alienígena, pelo menos foi o que se espalhou na pequena cidade. Anos depois, a fotógrafa volta para o caminho da Anta para descobrir o que realmente aconteceu e como aquele dia mudou a vida dos 3 e da cidade. Gostei. Tem alienígenas, que eu amo. E tá muito conceitual.
adorei. Um mangá que é o que tá mais simples, assim, pra esse autor, que é o Naoki Urasawa, o grande Naoki Urasawa, né? A Panini sempre tem feito mangás bem luxuosos pra ele. Esse tá o mais simples, que é Asadora, volume 1. E não tem orelha, mas tem marcador, tem umas páginas coloridas. E ai, é muito fofo. Muito fofo. E vai falar sobre essa menininha, que é a Asa, se eu não me engano. E aí ela vai fazer amizade com, tipo, um morador de rua, eu acho. E eles... Vai ter acontecido um terremoto, vai destruir a cidade, aí eles vão juntos se ajudar. Enfim, é uma loucura e tô empolgada pra ler. Honra de apresenta, né, do Pablito Aguiar, Marisqueiras. Eu adoro o trabalho do Pablito, apesar de eu só ter lido até agora Almoço. Almoço foi um dos melhores quadrinhos que eu li ano passado, se eu não me engano. E aí esse vai contar sobre a vida das marisqueiras. Então tá muito bonitinho. Giz, Pedagolítica, e do Maurício Owada, que é pela Mistifório. Tá bem bonito também. Não faço a menor ideia do que é esse. Esse é A Vida de Hannah vira de ponta cabeça quando um governante decide atacar e ocupar o país onde ela nasceu e cresceu. Então vai falar talvez sobre questões mais políticas. Olha a narrativa que bonita. Ganhei esse quadrinho gigante, que eu não fazia ideia que era tão gigante, da Veneta, que é Cuspa 3 vezes. Nossa, gente, pesa muito. Só isso aqui pesou fácil 2 quilos na minha mala, entendeu? Vocês não estão entendendo, é por isso que eu tô cheia de roxo. Cuspa 3 vezes, do David Reviati. Ele ganhou vários prêmios. Não faço a menor ideia do que é, mas eu queria muito ler esse. Então, assim, eu vou de peito aberto, sem saber do que se trata. É um quadrinho gigante, acho que tem... Quantas páginas? Quase 600 páginas. E é isso, tá? Acho que é bem político também, enfim, toda uma questão. Tá acabando. Tá acabando mais ou menos, tá? Ganhei também Incidentes da Noite, do David B. É da editora Veneta também. E, cara, esse é o mesmo autor de Epilético, que eu ainda não li, mas que tá todo mundo falando bem. Eu tenho que ler, inclusive. E esse aqui, Incidentes da Noite, é muito estranho. Vocês acreditam que eu já sonhei com esse quadrinho? Uma vez eu vi uma resenha nele no YouTube. E aí eu sonhei com esse quadrinho, sem nunca ter lido. Então, assim, eu tô empolgada pra ler. E ele vai falar uma coisa muito estranha sobre uma livraria escondida, secreta, que fica em Paris. E aí acontece algumas coisas muito estranhas, tipo... Esse cara da frente parece uma mistura de Jason com alguma coisa que saiu do século retrasado, enfim, uma loucura. Aí, 2 da Risco, tá até no plástico ainda, que é Ficcionário, do Horácio Altuna. Eu roubei do Rômulo esses 2, tá? Foi uma das poucas coisas que ele me deixou trazer furtadas da casa dele, foi esses 2. Então, eu aproveitei para pegar. Eu abri pra gente ler. Já li do Horácio Altuna A Risco é a Casa, né, oficial dele aqui no Brasil. Eu já li O Recreio e Charlie Moon, gosto muito. E aí, esse aqui, então... Nossa, tem umas cenas bem... Cara, a arte é muito linda. Olha que lindo. E é tipo um lugar onde tudo é vigiado 24 horas por dia, como se fosse um 1984. Aqui atrás ainda diz: o grande irmão está de olho em você, então tô empolgada. É muito linda essa capa, essa cor rosa, amo. E roubei dele também Frankenstein, do George Bass. Cara, essa edição é linda demais, demais, demais. Eu queria também Drácula, mas acho que tá meio esgotada. Acho que eles vão reimprimir, não tenho certeza. Olha, tem todo um hot stamp incrível. Esse é inteiramente feito pelo George Bass. Eu já tinha visto o trabalho dele, que ele só desenhou, né, em
Rua Solo, do Jodorowsky, e aqui ele faz roteiro e arte, então, adaptando Frankenstein, da Mary Shelley. Muitas pessoas dizem que é a melhor adaptação em quadrinhos, inclusive, e tá muito lindo. Ai, tem até fitilho, chique. Então, obrigado ao meu amigo Rômulo, que me deixou trazer para casa. Agora sim, reta final, uma coleçãozinha e um único livro de letras. Ganhei também Nausicaa do Vale do Vento, do Hayao Miyazaki, que é o criador do estúdio Ghibli, né? E eu entrei numa paranoia que eu queria muito ler Nausicaa, tá? E aí é isso. E aí eu ganhei. É muito fofo, muito bonito. Vocês não vão conseguir ver, mas ele tem toda uma corzinha especial, que foi o que atrasou muito a JBC de publicar, né? Nausicaa já tinha vindo uma vez pro Brasil, mas veio só pela metade, e aí depois a editora não queria mais, a editora original, né, no Japão, não queria mais que fosse trazido, porque, tipo, desrespeitaram a obra não concluindo. E aí a JBC abraçou e trouxe completa, já temos até o 7º volume, que é o último em pré-venda. E vem esse pôster lindíssimo. Mandar enquadrar. E é muito fofo. Amei, amei, amei. É um mangazão. E vai falar muito sobre... Ele é todo assim... A JBC fez um trabalho muito bonito, tal qual o Japão pediu, né? Com cores especiais. A cor de dentro é um Pantone especial, enfim. E vai falar sobre futurismo, civilização, o planeta principalmente, né, a nossa natureza. E aí então eu ganhei, né, volume 1, 2, 3, capa bonita, diferente. E volume 4. Olha, o volume 3 é o único que ele não é cortado, ele é íntegro, né, a imagem. Bem linda. Então é isso até o volume 4 de Nausicaa. Me faltam, então, os 3 últimos. E, por último, o meu livro de letras nessa edição muito linda. Dom Casmurro, do Machado de Assis, da Antofágica. Porque minha fase clássicos vem aí, tá bom? Eu quero muito ler clássicos e quero muito ler clássicos nacionais. Então eu criei uma lista, em algum momento vai sair aqui, tá? Que é 30 livros para ler antes dos 30 anos. E Dom Casmurro tá nessa lista, então agora eu tenho essa edição muito linda da Antofágica para ler e para saber... Olha, vem uma coisinha. Para saber se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Sim, não sei nada da história, mas eu aposto que o Bentinho é só um lunático obsessivo, tá? E é isso. Essas foram todas as coisas que eu ganhei e comprei durante a CCXP e durante a minha estadia em São Paulo. Tô muito feliz com tudo isso, foi muito difícil trazer, mas eu consegui, graças a Deus. Esqueci de mostrar, vou mostrar rapidinho pra vocês as coisas que eu peguei lá também. Ai, meu Deus, tem tanto. Ó, fotinho com o Rômulo. Um monte de marcador, esses da Pipoca Nanquim. Aqui do projeto Marcel Bartolo com a Luciana Mira, que é a esposa deles. Eles estão num Menos Pausa, se eu não me engano, que é um novo projeto sobre a vida com uma mulher de menopausa. Peguei também lá na Pipoca Nanquim. Aqui no meu querido Alexandre Lourenço, lindo. Marcadores de páginas maravilhosos de Ouroboros e do Lucas Johannathan, no geral. Olha que coisa mais linda. Um mais lindo que o outro. Dos meus queridos amigos do Antiplano, ganhei também marcador, adesivinhos deles. Aqui o imã de geladeira que eu falei pra vocês, do mangá que o Eric me deu. Helena Cunha. O meu caderninho, eu só peguei 2 esquetes, tá? Porque eu não tenho vergonha. E aí eu peguei de quem? Dos meus melhores amigos, né? Felipe Parucci e o Alexandre Lourenço. Lindo, lindo, lindo. Peguei também aqui o previewzinho, enfim, falando dos personagens de Esfera, novo quadrinho do Alexandre Calari.
Isso aqui também, na Pipoca Nanquim. Tava de grátis, né? Ai, ganhei do meu amigo Henrico do Antiplano também. Esse que foi o primeiro zine que ele fez, né? Um trabalho de conclusão do curso dele, que é curtinho, é sobre cinzas de cigarro. E ele vai abrir, inclusive, uma campanha no Catarse para um projeto maior dele, que vai ser um quadrinho ali em torno de 40 páginas. Estou bem empolgada para ler, então obrigado pro Henrico. Marcadores também do Pela Capa, do Rafael. E eu comprei 3 posters do Gabriel Dantas, muito lindos. Eu não sei o que é mais bonito, isso ou a assinatura que ele fez em cada um deles, que não dá vontade nem de pendurar, entendeu? Porque olha que lindo. Tanto cuidado. Muito lindo. E eu ganhei do Jean Jeff e do Thiago, da Comic Zone, enfim. Este lindo que eu amassei, porque eu não tinha, enfim, onde levar adequado, mas é um pôster do César Sandoval, né? Do Turma do Arrepio, que eu amo, e que vai ter volume 2, tô bem feliz. Não consegui pegar autógrafo com o César, mas obrigado. E aqui da Panini também, o Voniquinha. E é isso, agora sim, finalizado. E muito obrigado para todo mundo que me presenteou com alguma coisa, principalmente as editoras que acreditam no meu trabalho, acreditam em mim. E eu tô muito feliz, tem muita coisa para ler, mas podem ter certeza que em algum momento eu vou ler tudo e vai sair algum conteúdo sobre alguma resenha contando o que eu achei. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e se quiser usar o link da Amazon, que tá sempre aqui na descrição, vocês me ajudam com uma pequena comissão toda vez que vocês compram qualquer coisa pelo site ou aplicativo usando o link. E é isso então, um beijo, até o próximo vídeo.